Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los hoje, no dia 24 de agosto, aos capítulos 29 a 32 do livro do profeta Ezequiel. Vamos juntos! Iniciando pelo capítulo 29, onde temos dois destaques, profecia contra o Egito e Nabucodonosor conquista o Egito. Vamos à leitura. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela. Nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe darei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Eis a leitura do capítulo 29. Do capítulo 29 ao capítulo 32... que é exatamente o nosso estudo de hoje, nós teremos como destaque o Egito. E uma coleção de 7 profecias, todas cuidadosamente datadas. Essa primeira profecia do capítulo 29 contra o Egito
data de janeiro de 587 a.C. Por seu orgulho insuportável que o levou a colocar-se entre os deuses, o faraó atraiu a ira de Deus sobre toda a sua terra, mas ele aprenderia quem é Deus. A segunda profecia de Nabucodonosor conquistando o Egito fala do ano novo de 571, que é a profecia mais recente no livro. O longo e custoso sítio à cidade de Tiro terminou por volta de 574 a.C. Ezequiel declara que o Egito será a próxima vítima da Babilônia. Vamos à leitura do capítulo 30, onde nós temos dois destaques. O Egito será conquistado pela Babilônia e o rei de braços quebrados. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus. Gritem: aquele dia! Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud, toda a Arábia, os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão à espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Atacarão o Egito com suas espadas na mão e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Pátrios uma desolação, porei fogo em Zoã e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito. A cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E aqui nós percebemos então que a profecia, ela provavelmente não tem uma data muito certa, essa primeira profecia do capítulo 30. Ezequiel descreve o castigo que Nabucodonosor infligiria ao Egito e seus aliados, e Deus daria um fim à riqueza do Egito e aos seus deuses. A segunda profecia fala a respeito, segundo aqui do capítulo 30, do rei de braços quebrados. A partir do versículo 20 nós lemos: no 11º ano, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto forte como que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele.
Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. Esta segunda profecia do capítulo 30 data provavelmente de abril de 587 a.C. O exército do faraó Hofra havia esboçado uma tentativa de socorrer Jerusalém, que estava sitiada, mas foi derrotado. Seu poder seria quebrado novamente. Vamos ao capítulo 31, que tem um único destaque: o destino do Egito. Diz assim: No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Uma pequena pausa aqui. Retomando a leitura no versículo 12. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto por causa dela. Cobri o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ela descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden?
No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Eis então a leitura do capítulo 31. E esta profecia que fala a respeito do destino do Egito data de junho de 587 a.C. O Egito é comparado a um grande cedro. Por causa do seu orgulho, a árvore seria derrubada. O Egito seria lançado no mundo dos mortos. Por fim, o último capítulo de hoje, o capítulo 32, onde temos dois destaques: lamentação sobre Faraó e o Egito desce ao mundo dos mortos. Vamos à leitura. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora na minha rede. Eu deixarei no chão, eu lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com o seu cadáver, com o seu sangue que se derrama. Regarei a terra até os montes e deles se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas, por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. E aqui nós vemos que é uma profecia que data de março de 585 a.C., depois que as notícias da queda de Jerusalém haviam chegado aos exilados. Há então um lamento pelo faraó. E o último destaque: o Egito desce ao mundo dos mortos. A partir do versículo 17 nós lemos assim: no 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, planteie sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe dirão: eles desceram lá, jazem eles, os incircuncisos mortos à espada. Ali está a Síria com todo o seu exército, ao redor dela, todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada.
Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra. Esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que descerão a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Este final desse capítulo parece até um tanto quanto repetitivo. E todo o bloco que nós estudamos acerca do Egito. E aqui, essa última profecia data provavelmente de março de 585 a.C., e o Egito se juntaria ao grupo das nações vencidas. A Síria, Elão, Meseque, Tubal, Edom, Sidom. Elas foram enviadas a uma grande sala funerária, cheia de túmulos. E assim nós completamos o estudo de hoje, os capítulos 29, 30, 31 e 32. Vamos retomar os principais ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 29, sob as ordens de Deus, o Egito nunca mais chegou à sua grandeza anterior, pois já não terá a confiança da casa de Israel, conforme versículo 16. Os esforços do mundo são finalmente reduzidos a nada. O futuro pertence a Deus, que promete a Israel um libertador que trará salvação também para as nações. No capítulo 30, chega ao fim a influência do Egito sobre a região do Mediterrâneo. Deus envia a Babilônia, a mais impiedosa das nações, como executora do seu plano de justiça. Ainda no mesmo capítulo 30, Deus proclama uma quarta profecia de julgamento contra o Egito. Assim como a força ou a debilidade de Faraó ou de Nabucodonosor era uma questão relativa ao julgamento divino, também a sua vida e o seu futuro estão nas mãos de Deus. Precisamos orar para que Ele nos abençoe e dirija as obras das nossas mãos. Depois, nós também podemos observar ainda, nessa retomada de ensinamentos, o capítulo 31. Ezequiel profere a quinta profecia de Deus contra o Egito. E Deus compara o Egito à Assíria, uma nação que cresceu em poder sob a direção divina e que uma vez se arrependeu. Porém, a Assíria se afastou de Deus em soberba e todas as nações com o tempo sucumbiram sob o peso do seu próprio orgulho. Por último, no capítulo 32, após a queda de Jerusalém, Deus ordena que Ezequiel registre lamentações por Faraó, a sexta e a sétima profecia dele contra o Egito.
Deus lista as nações que, como o Egito, se desviaram e não mais existem. E, na verdade, a sepultura espera por todos nós. Mas aquele que causou espanto na terra dos viventes também detém as chaves da morte e do inferno. O nosso campeão, o Senhor ressuscitado, nos livrará. Assim finalizamos o estudo de hoje, que falou especialmente de profecias de condenação e castigo ao Egito. Que você possa continuar nesta nossa caminhada pela Bíblia e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o nosso próximo vídeo.